Glória a Deus. Que bom poder adorar o Senhor, amém? Desde o louvor até com as nossas primícias, obrigado, Tiago. Nos dízimos, nas ofertas, tudo é adoração. E Deus procura isso, né? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a maravilha do Senhor, né? A gente quer ser muita coisa, mas o que Ele procura realmente é isso, é quem é capaz de o adorar em espírito e em verdade. Queridos, tenho muita coisa para vos falar. Nós passamos, né, um final de semana muito bom. A pastora falou aqui muitas vezes em On Fire, porque a gente esteve na conferência em Almada, chamada On Fire, que eles fazem todos os anos. Fomos convidados para estar lá. E realmente o que Deus fez lá, sexta e sábado, foi indescritível. O que nós vivemos lá foi algo assim, sem palavras, muita unção, muita manifestação do poder de Deus naquele lugar. Vou te falar uma coisa, a Almada está passando por um novo momento, tá uma virada de tempo. Deus está fazendo algo tremendo ali, okay? Muitas confirmações do Senhor ali. Então, eu vou tentar compilar algum conteúdo, né, que eu ministrei na última vez que eu estive em Londres, que eu trouxe aqui no On Fire, e eu precisaria de pelo menos 3 domingos para trabalhar com vocês todo esse conteúdo. Eu estou em dúvida se eu tento concentrar tudo numa palavra só, ou se eu vou, se nós vamos digerindo aqui pelo tempo que der, e depois nós vamos continuar pregando sobre isso, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. Mas vamos orar e deixar o Espírito Santo fluir, amém? Quem veio aqui para aprender, para receber de Deus um coração aberto para algo novo, para ouvir o que é necessário, não o que você quer? Quem pode dizer amém? Você falou amém, né? Não esquece que você falou amém nesse momento. Você falou amém, que você está pronto para ouvir o que é necessário e não aquilo que você quer, beleza? Amém? Ficou um pouquinho mais fraco, porque alguns améns não voltaram a repetir. É normal. Vamos orar para que Deus fale conosco? Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, porque pecadores nós somos, falhos e imperfeitos. O Senhor nos conhece e nos ama como nós somos, e nos direciona cada dia mais para uma melhoria, para um crescimento contínuo. Queremos, Senhor, reconhecer a Tua soberania, adorar, exaltar, bendizer o Teu santo e o Teu poderoso nome, porque só o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor, incomparável, soberano, todo-poderoso, não apenas poderoso, mas o todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem tudo na palma da sua mão. Nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, entronizamos o Senhor em sua vida, te glorificamos e agradecemos pelo Redentor que vive e morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar salvação e vida eterna. Pedimos, Pai, que mais uma vez, nessa manhã, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que se renovou essa manhã, que o Senhor possa usar a minha vida para falar comigo e falar com a Tua igreja. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia renovado, saia cheio, saia direcionado, saia repleto do Teu Espírito Santo, do Teu poder, da Tua unção e das Tuas maravilhas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor direcione cada um, que cada um tenha um coração aberto para a boa semente, para a boa palavra, e que ela venha produzir efeito, produzir frutos que permaneçam e glorifiquem grandemente o Teu santo e o Teu poderoso nome. Quem crê e recebe diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Então eu vou tentar misturar aqui um pouco tudo o que eu falei nessas últimas 2 semanas, e quero que você tente gravar o máximo que você puder na sua mente, no seu coração, para você aprender, porque é de suma importância. Tome sua nota, ou volte depois a ouvir na internet, para você realmente receber o máximo possível. Fala assim comigo: imergir
Nossa, vocês estão dormindo ainda, né? Fala assim, emergir para emergir. Esse vai ser o princípio da nossa ministração e o raciocínio que a gente vai seguir, tá? Emergir para poder emergir. Tudo o que se fala sobre reino de Deus, fala sobre diminuir para se levantar, ser menor para ser maior. Não dá para emergir sem imergir, ok? E quero fluir nesse tema com vocês, porque muitas vezes nós queremos chegar chegando, queremos chegar por cima, queremos chegar brilhando, queremos chegar vendo anjo, queremos chegar tendo a maior experiência possível com Deus, mas Deus primeiro pede imergir. A cruz, eu falo, olha para cá que teve aqui uns 3 anos uma cruz aqui, né? Retiraram. A cruz é o maior convite para imersão, porque ela te manda imergir, se prostrando, reconhecendo que você é pecador, te chamando para o arrependimento, curvando a sua cabeça diante do Criador. Para haver imersão, tem que existir imersão. Fala comigo assim, imersão para emersão. Imergir, fala, imergir para emergir. Em tudo na vida, queridos. Em tudo na vida, você nunca vai conseguir sucesso, que é a imersão, se você não se submeter à imersão. No seu relacionamento, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ministério e na sua vida com Deus. É preciso um coração disposto à imersão. Eu quero dizer que os céus esperam uma resposta da terra. Qual tem sido a resposta que você tem dado para os céus? Qual que é a base bíblica que eu tenho para te dar sobre isso? Abra comigo em Lucas 7:31. Teve um dia que eu preguei só sobre esse versículo, 1 hora. Mas essa é a base que mostra que o céu espera uma resposta da terra. O céu espera uma resposta de cada indivíduo nesse planeta. E muitas vezes nós somos totalmente isentos. Nós não dizemos nem sim e nem não. É pior do que uma resposta negativa. É a isenção. A isenção em relação ao que Deus tem nos proposto, ao que Deus tem nos chamado, tem sido gritante, tem incomodado. E em Lucas 7, Jesus fala sobre isso. A quem que eu posso comparar essa geração? Que geração é essa? Geração após a manifestação do Messias. Geração após o conhecimento do sacrifício do Filho de Deus. Ao que eu posso comparar essa geração que eu estou vivenciando, que vai vir após a minha manifestação, a minha morte e a minha ressurreição? E ele dá um exemplo fantástico, que é o seguinte: aqui, pois, Lucas 7:31, aqui, pois, compararei os homens desta geração, e aqui são semelhantes. 32, são semelhantes aos meninos que sentados nas praças gritam uns para os outros: tocamo-vos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Ou seja, ele está dando o seguinte exemplo: pessoas que ouvem uma música e não dançam a música que estão ouvindo. Lamentações, no sentido bíblico, o próprio livro de Lamentações, são livros onde as pessoas iam para as sinagogas para lerem a palavra, para chorar. Chorar o tempo da escravidão, chorar o tempo do pecado, o tempo do distanciamento de Deus. Então, cantamos lamentações e não choraste. Ou seja, eu te convido para chorar. Eu te mostro um tempo de choro e você não se comove com a verdade que deveria te comover, que deveria te quebrantar.
Isso mostra o quê? Que o céu espera uma resposta da terra. Você pode dizer amém? O céu não suporta, o céu não aceita nem isenção. Ele aceita o não e aceita o sim, mas ele não suporta a isenção. E a isenção tem sido o problema das igrejas, o problema da terra. Eu, como pastor, assumi 2 desafios ministeriais, para mim, pessoalmente. O primeiro desafio que eu assumi como pastor é quebrar os paradigmas da religiosidade que estão entranhados na igreja. É levar a igreja a ser crente e não religiosa. Você pode dizer amém? Eu tenho esse desafio para comigo. Não ser uma igreja ativa, não ser uma igreja ativista, mecânica, que apenas vai a reuniões, que apenas cumpre rituais, mas uma igreja que vive aquilo que prega, vive aquilo que crê. Você pode dizer amém? Uma igreja que se converteu a Jesus e não se converteu à igreja. Já falo sempre sobre isso. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas são convertidas à igreja e não são convertidas a Cristo. E nós somos chamados para nos convertermos a Cristo e sermos igreja. Quem se converte à igreja não é igreja. E igreja não salva, porque a igreja não tem poder de salvar, porque a igreja é corpo. Quem salva é o cabeça da igreja. Você pode dizer amém? Então eu me converto a Cristo e passo a ser igreja. E vou num local como esse, chamado templo, chamado espaço. Me reúno como igreja para adorar, para aprender, para exaltar, para vivermos em comunhão. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então são pequenos detalhes que eu tenho me comprometido em bater nessa tecla, para chacoalhar e não deixar a gente entrar no caminho da religiosidade, dos mecanismos que nos tornam frios, mecânicos, sem um coração aquecido. E a segunda briga que eu quero sempre brigar é que a igreja, ela é preparada para o crente. A igreja não é preparada para aquele que nunca ouviu sobre Jesus. A pessoa que entra numa igreja, que chega perto de um crente e nunca ouviu sobre Jesus, se sente deslocado, se sente um extraterrestre, porque nós estamos configurados para receber quem crê, para receber quem já conhece a palavra. Se nós somos chamados para atrair o mundo, temos que estar preparados e configurados para que, num formato onde a minha linguagem, o meu estar, o meu ser, me permita aproximar quem está lá fora de mim e não o afastar de mim. Você pode dizer amém? Então, esses 2 pontos mostram o tanto que nós temos ainda que evoluir como igreja. Muita coisa. Então, o céu, quando eu falo o céu, eu falo Deus. Jesus está esperando respostas da terra, de mim e de você, constantemente. E às vezes nós ouvimos o convite numa pregação, ouvimos o convite lendo a palavra de Deus, ouvimos o convite num louvor, e queremos e insistimos em permanecermos isentos àquilo que nós ouvimos. Em Mateus 3:11 e Lucas 3:16, falam 2 passagens que falam da mesma coisa. Em Lucas está mais completo, vou ler uma e depois eu vou ler a outra, que fala o seguinte, é João Batista falando: mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Fala de quem, João Batista, aqui? Jesus. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o quê? Fogo. Fala assim comigo, fogo. João, ele faz a distinção das duas coisas. Ele fala, não é só um batismo
com o Espírito Santo. É um batismo com fogo. Em Lucas é mais completo. Ele fala o seguinte, Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então fala comigo assim: água, Espírito e fogo. Fala de novo: imersão para imersão. Então, o que é batismo? Batismo é literalmente, no original grego e hebraico, mergulhar. Mergulhar, estar totalmente submerso. É imersão. Batismo quer dizer imersão. Quando ele fala vos batizará, ele fala aquele que vai te mergulhar, te imergir na água, no Espírito e no fogo. Quem pode dizer amém? 3 níveis, 3 fases que nós temos que passar. E às vezes mal conseguimos passar a primeira fase, que é a fase da água. Vocês vão entender isso hoje. Alguns acham que passaram a fase da água, porque desceram as águas do batismo. E vocês estão muito enganados. Eu vou te mostrar isso hoje. Então, é muito mais intenso. Nós estamos engatinhando muito mais do que a gente imagina. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem uma imersão grande para você. Você pode dizer amém? Você não tem ideia do plano e do projeto que Ele tem para você. É muito poderoso, é muito grande. Abre o seu coração, aumenta a sua confiança. Como falou o Tiago, aumenta a sua fé em Deus e deixa Deus levar você. Porque Deus quer pegar você pelas mãos e te fazer entrar para territórios que você nunca imaginou, nem sequer ambicionou poder entrar ou poder caminhar. Quem pode dar um aleluia aí? Nenhum projeto de Deus para nós é ruim, é mau. Nós temos que confiar, porque Ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós. Então, João disse: eu te batizo com água, mas tem alguém que é mais poderoso do que eu, que vai te batizar com Espírito Santo e com fogo. Porém, na palavra, eu não tenho tempo de abrir todos os versículos. Depois que Jesus Cristo é batizado e assume o ministério, João convém que ele cresça e que eu diminua, né? Ele é afastado, ele é preso, depois morto, decapitado. Mas você vê que há um costume que se mantém o costume de se batizar nas águas. Jesus e os seus discípulos continuaram batizando outras pessoas nas águas do Jordão. Jesus não abdicou do batismo das águas. Por quê? Porque é importante, para que eu possa viver o espiritual, eu tenho que tomar decisões no natural. Vou repetir. Para que eu possa viver no espiritual, eu tenho que tomar decisões no natural. Tudo começa no natural, tudo começa no racional, tudo começa na consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho e daquilo que eu quero e vou fazer. O batismo nas águas é esse mover natural, é essa decisão natural e consciente de que devemos estar debaixo da palavra profética. Quando você se converte e fala, eu vou batizar, o que você está fazendo? Você está fazendo uma declaração profética e pública, dizendo, eu decidi realmente ser diferente, e estou publicamente dizendo que o velho homem morreu, está sendo sepultado, sim ou não? E nasceu um novo homem, certo? É um ato profético. Aquele ato já aconteceu antes das águas do batismo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês estão em dúvida, parece.
Já aconteceu, só que você publicamente, profeticamente, no natural, você torna isso público. É como se fosse um casamento. Eu coloco a aliança no dedo e falo: casei, estou dentro, firmei, ninguém me move mais daqui, estou selado. No natural, eu me posicionei, estou pronto para o espiritual, estou pronto para a próxima fase. Não escondo de mais ninguém as minhas escolhas, não escondo de mais ninguém quem eu sou perante o Senhor, as minhas escolhas diante do mundo. Então, o batismo, ele é o princípio, ele não é o fim. Vou repetir. Tem pessoas que tomam o batismo como um fim de carreira. Ok, eu me converti, eu me batizei, fui às águas, então acabou a minha carreira. Cumpri, né, como fala Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, posso morrer. Não é, ali é o começo, porque ali a água, ela tem a simbologia da palavra de Deus. A água, ela simboliza palavra. Faça comigo, palavra. É muito comum, você deve ter reparado hoje em dia, a expressão imersão em workshops, em empresas. Fazem palestras. Eu estou tendo uma imersão empresarial, uma imersão num conceito. Quem já viu essa expressão a nível corporativo? O que eles estão dizendo? Eu estou me batizando tecnicamente em uma área. São batismos que eles fazem para dominar um assunto, para dominar uma área. Você acha que a água, se você descer as águas e voltar, te faz dominar esse assunto aqui? Sim ou não? Não faz. Publicamente você se posiciona profeticamente, mas você é batizado nas águas quando você imerge aqui na palavra de Deus. Quero ouvir um aleluia. Tem muito crente que acha que imergiu nas águas, porque foi nas águas, mas está seco porque não imergiu aqui. Por isso que eu falo que alguns acham que ali foi o fim de carreira, mas ali foi o princípio da carreira, que você não continuou a andar. Você é um bebê que começou a engatinhar e se contentou com aquele processo e não aprendeu a andar. Porque a água é o símbolo dessa palavra aqui. E essa palavra que eu não tenho que ter só um frescor dela. O que é um frescor? É vir no culto e ter uma pregação boa e ir embora satisfeito. É um frescor. Uau, que palavra boa. Fui tocado, estou leve. Isso é um frescor. Não, você tem que ser batizado. Quem pode dar amém? Imergir, batizar nessas águas aqui. Nessas águas aqui. A água da palavra do Senhor, que nos santifica. Isso é uma decisão natural. Religiosidade é quando eu mergulho nas águas naturais do batismo, mas não mergulho nas águas da palavra de Deus. Cristo disse a Nicodemos, quando ele ficou em dúvida, né? Como é que pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Falando sobre um novo nascimento, sobre conversão. E Cristo respondeu para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, fala assim comigo, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É muito simples. Eu acho que eu não sou a única pessoa que já viu pessoas que passaram pelo processo mecânico todo que a igreja oferece e depois não está na igreja. Quem que já viu alguém assim? Sim ou não? Por quê? Porque passou pelo processo mecânico. Não entrou no processo espiritual. Não entrou no processo da imersão da palavra que faz surgir em nós a identidade espiritual, o Espírito Santo, o fogo.
não pode nascer de novo, senão pela água e pelo Espírito. Então, imergir para emergir é isso. É ter coragem de tomar as decisões naturais. Tudo começa no natural, queridos. Culto, fala assim comigo, culto racional. Eu fiz uma pregação inteira só sobre isso. As pessoas pensam assim, mas pastor, você fala muito de racional, parece que você abomina emoções. Pelo contrário. Eu amo as emoções. Não dá para você viver sem emoções. Só que existe uma ordem correta para que elas surjam. A emoção saudável é quando ela vem após a revelação. O choro após o entendimento. A alegria após o entendimento. Você está entendendo? Não eu me emocionar porque o outro emocionou. Não, eu não ser levado porque o outro está emocionado. Ou está falando mais forte ou falando mais alto. Não. Eu estou me emocionando, eu estou queimando, eu estou rindo, eu estou chorando, porque eu estou entendendo a palavra. O meu racional está funcionando e emoções estão explodindo dentro de mim. Então é muito poderoso. Nós temos que ter emoções, sim. Só que na sequência de revelações. Quem pode dizer amém? Emoções têm que nascer debaixo de revelações. E quando uma emoção nasce debaixo de uma revelação, ela é uma fonte infinita. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Quando uma emoção, quando uma alegria nasce debaixo de um entendimento bíblico, ela é uma fonte, é uma nascente de água infinita. Quando eu estou sentado aqui e começo a rir, porque a pastora aqui em cima começou a rir, eu estou rindo por quê? Porque ela está o quê? Sorrindo. Quando ela parar de sorrir e for embora, a minha alegria vai para onde? Vai para onde? Vai embora, porque a minha alegria está firmada onde? Na alegria dela. Certo ou errado? A minha emoção está firmada na emoção dela. Quando eu me alegro porque eu tive uma revelação de Deus, ninguém retira de mim essa revelação na minha cabeça. Certo ou errado? Para onde eu for, vai comigo o quê? Fala assim, a revelação. Então nunca vai sair de mim o quê? Fala assim, a emoção. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu não sou contra as emoções, eu sou contra a forma, a ordem, como às vezes nós utilizamos ela. Pessoas estão apoiadas em coisas emotivas para se moverem. Não, se apoie na palavra, porque as melhores emoções que você vai experimentar na sua vida vão vir posteriormente ao entendimento que Deus vai te dar da sua palavra. As coisas melhores que eu já senti na minha vida foi depois de ler a Bíblia, depois de ter experiências com Deus. Chamas aquecerem em mim, sabe? Convicções nascerem em mim. Isso é fé, aquela convicção que ninguém tem, e só você que tem. Por quê? Porque há um entendimento, há um pensamento que impera em mim, que não impera nos outros, e que me faz mover aonde os outros param. Me faz confiar aonde os outros duvidam. Me faz dar um passo à frente, aonde outros dão um passo para trás. Essa emoção surge, não porque o outro me motivou, o outro bateu palma, não, porque há uma revelação, há um pensamento que Deus pôs no meu coração, na minha mente, e ninguém pode revogar. Por isso, a imersão nessas águas pode te salvar. Pode mudar drasticamente o curso da sua vida, da sua história. Então, imergir para emergir começa aqui. E a diferença entre religiosidade e espiritualidade está na forma como eu começo, inclusive, a enxergar o batismo. Me batizar no natural é decidir me quebrantar e me manter quebrantado a minha vida inteira.
é cair sobre a pedra. Fala assim comigo, cair sobre a pedra. Que fase estranha, pastor. Me explica melhor essa história aí. Leia comigo a passagem em Lucas 20, verso 18. Jesus está conversando com algumas pessoas, alguns discípulos, e ele faz uma pergunta chamada na oratória de pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz para você mesmo responder. É uma pergunta que você faz para você poder ensinar quem está ao seu lado. É uma pergunta que você já sabe a resposta. Chama-se pergunta retórica. E ele fala assim: vocês por acaso não sabem o que dizia as Escrituras? Que a pedra angular, que a pedra que foi rejeitada, viria a ser a pedra angular? Ele faz uma pergunta retórica. E aí ele conclui, ele sabe que a pedra é ele está falando dele mesmo, que ele foi a pessoa rejeitada, ele foi a pedra rejeitada pelos judeus, a pedra rejeitada pelo mundo, pela humanidade, que veio a ser a pedra principal. Ele é o centro das coisas, você pode dizer amém? Ele veio, aquele que foi rejeitado veio a ser a pedra principal, a solução da humanidade, a solução do planeta Terra. A minha solução e a sua solução é Jesus Cristo, você pode dizer amém? A pedra rejeitada havia a ser a pedra angular, a pedra principal. Ele pergunta e fala o seguinte depois: todo, não tem exceção, todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Por isso que eu falei o tópico antes. Me batizar no natural é decidir me quebrantar e me manter quebrantado, é cair sobre a pedra. Por isso a isenção é perigosa, porque eu tenho que decidir: ou eu caio sobre a pedra e tenho coragem de me despedaçar. O que é isso, me despedaçar? É saber que eu sou pecador, é deixar Deus me quebrar para Ele juntar os caquinhos e fazer de mim quem Ele quer que eu seja. Você pode dizer amém? É melhor cair sobre a pedra do que ela cair sobre mim. A pedra cair sobre mim me remete ao juízo. Ele usa a linguagem o quê? Reduzirá ao quê? Fala assim, ao pó. Lembra lá de Gênesis. O que fala a palavra de Gênesis? Do pó foste o quê? Tomado, e do pó voltareis. Então o pó, ele simboliza o que aqui? Morte. E morte eterna. Então, quem não se posiciona e cai sobre a pedra, e se quebranta, e se submete ao processo para que serve a cruz do Calvário, escolhe falar não, ou permanecer isento, não tem escolha. Um dia essa pedra vai cair, porque está aqui todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aleluia, eu quero ser despedaçado. Quanto mais eu for despedaçado, mais o Senhor pode agir em minha vida. O que eu não quero é que ela caia sobre mim, porque isso me reduz a pó. Fala assim, misericórdia, Senhor. Palavra dura, mas necessária, para a gente entender o que ele quer dizer aqui, não é? Então, imergir, me batizar, é permitir Deus me limpar. Em Malaquias 3:2, fala o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Quem pode dar um aleluia? Muitas pessoas usam Malaquias só para ler o versículo 10, né? Para falar sobre dízimos e ofertas, mas esquecem que Malaquias, o 1, o 2, o 3, fala de Jesus, fala de João Batista, fala do anjo da aliança a quem vós desejais. Ele é um profeta messiânico antes do período
interbíblico do silêncio, onde Deus não falou mais, até Jesus surgir. E ele fala como é que seria a sua manifestação e qual seria o propósito de Jesus. Ele fala aqui mais uma vez: será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Quando eu estou disposto a emergir, Deus começa a emergir o que é necessário para a minha vida. O fogo dele começa a aquecer a minha matéria. Ele nos compara com o ouro e com a prata, metais preciosos. Não sei se você sabe disso, mas o ouro e a prata, eles resistem ao calor extremo. Quem aqui sabia disso? Eles não se corrompem. Eles resistem a um calor tremendo. Você põe o fogo que for preciso, você eleva a temperatura, eles não estragam a matéria. E quanto mais calor você coloca, você sujeita o ouro e sujeita a prata, mais impurezas vão saindo do ouro e vão saindo da prata. E ele vai ficando mais valioso. Por isso tem o ouro 24, o ouro 18, quer dizer o que? É o grau de pureza do ouro. O ouro 24 ele sofreu muito mais calor do que o ouro 18. E mais sujeira saiu do ouro 24. Ele é mais puro. Ele é quase 99,99. Não tem nada de impureza naquele ouro. Por isso ele é tão valioso, tão denso, tão pesado. Quando eu me submeto ao Senhor, Deus me dá uma nova identidade, o Espírito Santo habita em mim, o fogo dele começa a ser aplicado em minha vida. E as sujeiras, as impurezas começam a surgir diante de mim. Começam a surgir aqueles pop-ups, assim, você começa a ver, nossa, poxa, eu nunca vi que eu era invejoso, mas apareceu aqui uma inveja. E agora? O que eu faço com essa inveja? Eu me mantenho invejoso ou eu coloco ela para o lado? É o fogo atuando. Apareceu agora a inveja? Não, ela sempre esteve aí. Você nunca a identificou. Um pensamento lascivo, mas eu nunca fui assim. 10 anos de crente, isso agora é o fogo de Jesus atuando, purificando você. Aí vem a escolha: se você se lança sobre a pedra, ou se a pedra cai sobre você. Aí você se lança, você se despedaça, você pega esse sentimento e põe no altar, que pode dizer amém. O fogo te purifica, o fogo tem esse poder. Por isso que eu brinco com as pessoas: eu cheguei na igreja perfeito e estou cada dia pior. Por isso, cada dia eu encontro algo novo para poder enfrentar. Cada dia eu encontro um defeito novo. Quanto mais Deus permite fogo, a sua presença, a sua manifestação sobre a minha vida, a sua revelação na palavra, mais eu sou confrontado com a minha natureza. E mais escolhas eu tenho que fazer constantemente. E cada dia é mais difícil essas escolhas. Parece que eu estou piorando em vez de melhorar. Mas não, eu estou sendo refinado. Nós estamos sendo refinados, amém? Nós não podemos parar o processo de fazer as escolhas certas, de pegar o que está errado e colocar no altar. Quem pode dizer aleluia? Pegar o que está errado e colocar no altar. Pegar o que está errado e colocar no altar. E o processo de purificação, ele não para. Porque a imersão no fogo, ela vai ser sempre contínua. Porque Deus tem esse poder. Ele te vê como uma matéria-prima preciosa, que suporta o calor que for necessário para chegar no ponto que Ele quer, de pureza, de limpeza, que Ele deseja que você chegue. Você pode dizer amém? Está gostando ou não? Está muito duro? Posso continuar? Você parece que está assim meio que não está gostando. Eu falei para você orar antes, para você ouvir o que você precisa ou o que você quer ouvir. Você falou amém. Deus tem isso para nós, queridos. Imersão para imersão. É estar disposto a começar pelo princípio e não pelo fim. Sou pecador e preciso de Deus. Ponto final. Vamos falar isso juntos?
Fala assim, sou pecador e preciso de Deus. Emergir para emergir é entender que eu tenho um propósito, uma unção e agarrá-lo com todas as minhas forças. Quando Deus me permite emergir, Ele me revela um propósito dentro do corpo de Cristo. Eu não sou apenas mais um que vai ficar sentado só absorvendo, como faz o Mar Morto. Só recebe água e não deságua em lugar nenhum. E nada sobrevive no Mar Morto. Nenhum peixe vive lá. Todos os rios desaguam no Mar Morto, mas ele só recebe e não consegue desaguar para lugar nenhum. Ele é cheio de sal, de iodo, cheira mal. Nada sobrevive no Mar Morto, nem um mergulho. Se você mergulhar no Mar Morto, você boia, você não consegue afundar. Tão denso que é o Mar Morto. Então, entenda isso. Nós temos que assumir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Você pode dizer amém? Emergir para emergir é entender, segura essa, é entender que unção não me treina, discipulado sim. Unção não me treina, discipulado sim. Tem muita gente ungida fazendo besteira porque não foi treinada e não foi discipulada. Todos nós temos uma unção, quem pode dizer amém? Deus nos ungiu no ventre da nossa mãe, fala a Bíblia. Fomos escolhidos, ungidos, temos uma unção, temos uma escolha, temos uma autoridade que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Só que a unção não te treina, o discipulado treina você. Cristo disse, ide e fazer o quê? Discípulos, porque ele já determinou, Ele já liberou unção para aqueles que seriam discípulos. E levantou os discipuladores que vão trabalhar essas pessoas que já receberam a unção que Deus entregou. E não tem melhor exemplo disso do que o apóstolo Paulo, que Deus chamou para, depois de perseguir tanto a igreja, matar cristãos, um homem que matou os cristãos, humilhou os cristãos, e Deus escolheu esse cara, e tem um encontro com ele, e chama Paulo para o ministério. Mas aí você não vê na Bíblia que Deus marcou com o Paulo um encontro semanal para fazer um discipulado. Você não vê isso na Bíblia. Você vê que Deus fala, agora você vai procurar uma pessoa chamada Ananias, que vai orar por você, que vai te guiar. Depois tem outro que chama-se Barnabé, mais na frente. Então Paulo, o grande apóstolo dos gentios, Cristo apareceu para ele, o chamou, deu unção, deu para ele a autoridade de apóstolo, mas entregou a função do treinamento na mão de uma pessoa anônima. Repara que nem para alguém famoso ele entregou. Ele podia dizer, olha, vai lá e procura Pedro, vai lá e procura André, vai lá e procura Felipe, que são os meus apóstolos, para te treinar. Não, ele escolheu um cara anônimo, que ninguém sabia o nome, e só sabemos o nome, eu e você hoje, porque Paulo foi Paulo. Senão de repente Ananias e Barnabé não vinha nem na Bíblia escrito. Só está na Bíblia porque fizeram parte da história de Paulo, sim ou não? Eram crentes comuns, anônimos, e Cristo escolheu esse homem grande e pôs na mão de uma pessoa simples para ser discipulada, porque Deus não quebra o seu próprio protocolo. Vou repetir, Deus não quebra o protocolo que Ele mesmo criou. Você pode ser o cara mais ungido do mundo, se você não entrar no protocolo que Deus criou, a sua unção morre na sua mão. A sua unção morre e define na sua mão. É o talento que vai ser enterrado.
que a unção não te treina, o discipulado sim. Cristo não falou, ide e fazei muitos crentes. Está assim lá na Bíblia? Está assim na Bíblia, gente? Por que nós entendemos assim? Por que nós encaramos como se fosse um objetivo nosso fazer os outros crerem em Deus? Por que a gente age assim? Como o meu alvo é fazer o outro crer em Deus? Não é essa a chamada. Não é essa a missão que Deus entrega para a igreja. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar estas coisas. Então, a ordem não é você fazer a pessoa enxergar o óbvio. Essa deveria ser a parte mais fácil. A ordem é você pegar a pessoa que enxergou o óbvio, que é o amor de Deus, a sua existência, o seu plano para a sua vida, pegar essa pessoa e falar, vem cá, eu quero te guiar para os passos que Deus tem me guiado. Eu quero cuidar de você, eu quero discipular você. Ah, mas eu não sou pastor. Quem colocou na sua cabeça que você tem que ser pastor para você fazer isso? Me mostra isso na Bíblia que eu calo a boca agora. Me mostra na Bíblia qual era o título que tinha Ananias, que recebeu Paulo. Qual era o título que tinha Barnabé? Me mostra, pelo amor de Deus, qual era o título que eles tinham para ajudarem e para guiar. O apóstolo Paulo. Me mostra na Bíblia a cerimônia de unção de apóstolo de Paulo. Me mostra. Deus te dá autoridade, Deus te dá unção, e te dá um processo de crescimento que Ele mesmo desenvolveu. Nós temos que ser fiéis a isso. Fala assim comigo, imersão para emersão. Imersão é eu me submeter a todo o processo que Ele criou, que Ele desenhou para a igreja. Há um caminho desenhado, há um caminho trilhado. O comboio está só fora do trilho. Volta a pôr o comboio no trilho para você ver uma coisa. Volta a colocar no trilho e continua andando para você ver uma coisa. Que trilho é esse? Não foi eu que inventei, está na Bíblia. Está na sua palavra. E Ele vai te emergir. Ele vai te levantar. Vai levantar os seus olhos. Vai te fazer enxergar o que você já não enxerga há muito tempo. Imergir para emergir. No fogo, Deus encandeia e coloca seu espírito em todo aquele que se submete a esse processo. O propósito do Senhor é incendiar a minha alma e a sua alma. Lembra que eu falei sobre a matemática do avivamento? Quem estava aqui nesse culto que eu falei sobre isso? A fórmula do avivamento. Ninguém, só um. Dois. Meu Deus. Vocês rodam muito, né? Estava cheia a igreja. Eu defini uma fórmula matemática para o avivamento. Quer que você aponte aí? Ou decore. Avivamento é igual fogo mais disciplina. Avivamento é igual fogo mais disciplina. 1 Tessalonicenses 5,19 fala o seguinte: não extingais o Espírito. Mas peraí, como assim não extingais? É possível isso? Você está falando na Bíblia para não extinguir, é porque se eu não cuidar, esse fogo pode apagar. Se eu deixar de imergir nesse fogo, imergir nessa presença, ele pode se apagar, ele pode se extinguir. Ele fala, não deixar, ou seja, não permita que isso aconteça. A pergunta é, a culpa é do pastor? A culpa é da igreja? Ou a culpa é individual? Quando eu permito que o fogo vai se esfriando em mim. Porque nós queremos muito culpar as pessoas.
Posso falar uma coisa, igreja, com toda a abertura do mundo? Pode ser? Bem aberto. Eu já preguei para vários públicos diferentes. A minha pregação depende de quem me ouve. Quem me ouve depende. Quem me ouve condiciona o meu fluir aqui em cima. Quando quem me ouve quer pegar fogo, eu não tenho ideia de como é que Deus me conduz aqui em cima. Quando quem me ouve quer deixar o fogo extinguir, aqui em cima é diferente também. Eu já preguei a mesma palavra em igrejas diferentes. Uma parecia que estava morta a igreja. A outra queria jogar a cadeira para cima. Ai, aleluia e tal. Meu Deus, a mesma palavra. Do mesmo jeito. O mesmo contexto. Mas o povo tinha outra sede. O povo tinha outra expectativa. Para de culpar as pessoas que estão ao seu lado. O pastor que você ouve. Não permita que o fogo que Deus colocou em você se apague. Não extingais o Espírito Santo de Deus que está em ti. É uma escolha, é uma permissão que você deixa ou que você não deixa. É uma escolha sua. Assuma essa responsabilidade, meu querido irmão. Assuma, cresça e assuma essa responsabilidade. John Wesley disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco, você entende essa frase? Eu me coloco em chamas. Mas parece assim, mas não é Deus que queima? Ele queima uma vez, mas quem mantém a chama é você. Esse mesmo homem falou o seguinte: depois de uma vida com Deus, uma vida missionária, filho de pastor anglicano, depois de ter ido pregar para índios na América, saiu de navio de Inglaterra para ir pregar para índios na Inglaterra, na América. Voltando, ele disse, frustrado: olha só a frase desse mesmo homem aqui, antes disso: fui pregar para os índios, agora quem me converterá? Esse mesmo homem. O que mudou no processo? Um dia mudou o processo. Eu falo sempre sobre isso. Um dia, uma madrugada, com 5 pessoas em um lugar, ele, o seu irmão Charles Wesley, mais 3 pessoas, lendo um trecho, um comentário de Lutero, começam a orar, e pela primeira vez em toda a sua vida ministerial, ele sente o seu coração aquecido. Pela primeira vez, ele sente o seu coração aquecido. Nesse dia, ele aqueceu o coração dele? Sim ou não? Não, foi Deus que aqueceu o coração dele. Mas só que, sabe o que diferencia John Wesley de muitas pessoas? Ele não deixou mais essa chama apagar. Ele não deixou mais essa chama apagar. Ele manteve essa chama acesa. E potencializou, fez ela aumentar. E essa frase perpetuou: eu me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Ele aumentava essa chama do coração sempre que ele ia ministrar a palavra. Nunca deixou essa chama queimar. E é isso que nós temos que entender, igreja. Emergir para emergir é isso. É assumir essa responsabilidade de não deixar essa chama queimar. Quem pode dizer amém aqui? Quem está entendendo essa mensagem aqui? Deus quer emergir você, quer te levantar, mas eu tenho que imergir na água, imergir no Espírito, imergir no fogo que Deus tem para a minha vida. Emergir para emergir é estar pronto para brilhar depois que eu aprendi a me quebrar. Emergir para emergir é estar pronto para brilhar depois que eu aprendi a me quebrar. 1 Coríntios 11:19 fala o seguinte: tanto que Paulo era ousado.
E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Olha como é que Paulo é ousado. Ele começa, ele vê Deus tanto como soberano, que até os motins, as facções que existiam na igreja, ele via como um instrumento de Deus para selecionar os aprovados. O diabo achava que estava dividindo, e Deus usava isso como recursos humanos para a igreja, para selecionar, para filtrar quem tinha que ficar e quem tinha que ir embora. É estar pronto para brilhar, depois que eu aprendi a me quebrar, para ser aprovado. Emergir para emergir é se humilhar para ser exaltado, para poder brilhar. 1 Pedro 5,6 fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se tem que se humilhar, se humilhe debaixo dessa potente mão do Senhor, porque só Ele pode te exaltar, só Ele pode te colocar na posição que Ele determinou e sonhou para a sua vida. Mateus 5,15 fala o seguinte, aquela passagem das 10 virgens, que 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes. 5 cuidaram do azeite e manteram a chama acesa, mas 5 delas não vigiaram do tanto de azeite que tinha que ter naquela candeia, e o fogo se apagou, e o noivo chegou. E o verso 15 fala o seguinte: nem os que acendem uma candeia, não, desculpa, eu estou confundindo, esse aqui é o próximo. Mateus 5,15 fala o seguinte: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na sua casa. Ou seja, Deus nos fez para brilhar e ficarmos numa posição de destaque. Tem pessoas que estão queimando, mas estão debaixo de uma cama. E entenda que há um processo. Deus não coloca você para queimar do dia para a noite. Primeiro Ele faz a candeia, primeiro Ele põe um azeite, depois Ele acende a candeia, e depois Ele põe numa posição de destaque. Pode dizer amém? Há um processo. Por isso que eu tenho que me submeter, para depois Ele poder me emergir. Ele fala, mas o propósito final é que eu te coloque em cima do alqueire, numa posição alta, elevada, onde todos possam ver a luz de Deus brilhando sobre a sua vida. Emergir para emergir é me posicionar. Fala assim comigo, posicionamento. Posicionamento. Lucas 24, 49, fala o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala, ficai na cidade. Não dá para eu emergir se eu não tiver posicionamento, não saber aonde Deus me quer e me mantiver lá, bater o pé, ficar firme. Não importa a situação, não importa a dificuldade que venha a aparecer, eu tenho que me posicionar. Alguns ficaram, outros não ficaram. E os que ficaram foram cheios do Espírito Santo. Qual é o lugar que Deus escolheu você para ficar? Emergir para emergir é pagar o preço. O fogo tem preço e não há fogo sem azeite. Pode dizer amém? O fogo tem preço e não há fogo sem azeite. Agora sim eu quero ler a passagem que fala das 10 virgens. Mateus 25, verso 9, fala o seguinte: mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes
aos que o vendem, fala assim comigo, vendem, e comprai-o para vós. Fala assim, comprai-o. Fala mais forte, fala, comprai-o. Comprai. Há um preço a pagar para que haja unção. E não há fogo sem unção. Não há fogo sem azeite. E a gente sabe que o processo da unção, muitas vezes, ele é duro. É o processo da pressão. O fabrico da azeitona, do azeite, é o processo de você apertar, esmagar a azeitona até ela derramar todo o seu óleo. Certo? Igual ele fez com Jesus no Getsemane, que quer dizer lagar de azeite. Ele espremeu Jesus ali, ao ponto dele poder transpirar sangue nos últimos momentos antes dele ser crucificado. Então, a unção tem preço. Então, para eu poder pegar fogo, eu tenho que estar sujeito ao processo. Tem gente que quer só viver vida fácil, quer ter o resultado do outro sem pagar o preço que o outro pagou, quer viver a história do outro, quer viver o final da história do outro sem passar pela história que ele passou. Então entenda isso. Comprar, pagar o preço. Em Apocalipse 3:18 fala de uma das igrejas que Deus revela para João, preso em Patmos, né? Apocalipse, para quem não sabe, quer dizer revelação em grego, não quer dizer fim do mundo, tá? E ele fala sobre uma que chama-se Laodiceia. E a Laodiceia era essa igreja isenta, não era nem quente e nem era fria, ela era morna, ela era rica e confiava nas suas riquezas. E ele chama a atenção dessa igreja para que ela volte para os caminhos. E essa é a frase que ele fala para Laodiceia: aconselho-te que de mim, mais uma vez, fala assim comigo, compres, tem preço, compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Ele está falando para uma igreja rica. Entenda que ele está aconselhando uma igreja rica aos olhos humanos, que é pobre aos olhos de Deus, que compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Não sei se você de repente se identifica hoje com Laodiceia, que muitas vezes essa mornidão tem sido o patamar que muita gente tem chegado. Nem frio, nem quente, não vou nem para frente e nem vou para trás. Ele fala, não faça isso. Antes fosses frio. É o que fala aqui. Eu não quero ler tudo para não usar muito tempo. Antes fosses frio. Melhor que fosses frio. Mas saia desse marasmo, saia desse meio do caminho. Eu estou ao ponto de vomitar você da minha boca. Então, queridos, essa aqui é uma palavra para você meditar. Deus quer emergir você para grandes lugares, posições, sucesso, mas eu preciso imergir em muitas áreas. Eu tenho que sair do superficial. Eu tenho que lembrar que existe um céu tocando flauta para eu dançar. E às vezes ele chama uma lamentação para que eu possa chorar. Ou seja, eu tenho que me alegrar com que o céu se alegra e também chorar as dores que o céu sofre. Quais são essas dores? De ver pessoas perdidas, com um vazio imenso, que nós temos a solução para elas.
uma palavra de ânimo, de salvação, de redenção na nossa boca, temos um testemunho para contar de algo que Deus fez em nossas vidas, que pode dar inspiração, alento, ânimo e coragem para quem está ao nosso lado. Para a gente concluir, emergir para emergir é pregar a palavra com fogo e com autoridade de fazer o outro se incendiar. Em Atos 2, verso 3, fala o seguinte: e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada uma deles pousou uma. Olha que interessante, olha que visão meio estranha. Eu comentei isso ontem lá em Almada, e eu sempre que eu li esse versículo, eu imaginava uma chaminha em cima da cabeça de cada apóstolo. Mas não é isso que fala o versículo. Ele fala o quê? Ele fala que apareceu uma língua. Imagina que coisa feia. Uma língua. Né? Eu nem consigo imaginar uma língua sozinha em cima de uma cabeça de alguém. Imagina uma língua aparecer aqui agora. Uma língua. Essa língua é como de fogo. Olha que imagem horrível. É quase que traumática, né? E sobre cada cabeça. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que depois do evento de Pentecostes, uma autoridade para pregar com fogo e incendiar o coração do outro veio sobre a igreja. Está em mim e está em você. Você pode dizer amém? E eu quero encerrar por hoje, por aqui, dizendo que nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, e cabe a nós essa disciplina de não deixar essa chama se apagar. Não extingais o Espírito Santo, não extingais a chama que está em você. Quer que você fique em pé onde você está? Quem aqui entende quando eu falo de um coração aquecido? Põe um braço no ar, deixa eu ver você. Quem aqui sabe o que fazer quando está frio o coração? A oração certa, o ambiente certo, que você pode se chegar a Deus e o seu coração volta a aquecer. Põe um braço no ar. A gente sabe a maneira certa, sabe a fórmula certa. Eu ontem contei uma experiência, eu já contei aqui algumas vezes. Bem no princípio, quando eu estava dando as minhas primeiras células, um dia que eu cheguei numa célula para poder ministrar, eu estava muito cansado desse dia. Estava cansado mentalmente, estava cansado fisicamente, estava cansado emocionalmente. Eu não tinha condições nenhumas de dar aquela célula aquele dia. Eu não tinha razão nenhuma, não tinha nada assim de especial me tinha acontecido. Eu estava, sabe quando você está com tipo assim uma panela de pressão, pronto para explodir, sabe? Que você não está aguentando, você vai, não, hoje eu vou explodir. Eu não estava aguentando, estava cansado. Muita coisa, muito desafio, orçamento curto, ministério, queria crescer, família, era tudo ao mesmo tempo na minha cabeça. E aquele dia eu não queria dar aquela célula. Eu falei, eu não vou embora, eu não vou dar desculpa, eu não vou cancelar essa célula. E eu lembro que eu parei o carro no prédio lá embaixo, e eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, e comecei a chorar, e chorei, me derramei ali, e meu coração começou mais uma vez a se aquecer, e se aqueceu, e Deus foi se manifestando naquele lugar, naquele carrinho velho meu que eu tinha, um Seat Ibiza 88, nunca mais esqueço daquele carrinho, e aquela atmosfera foi se enchendo, eu me senti mergulhado, como se você dá um mergulho numa piscina, e tá cheio de água à sua volta, eu me senti assim, aquele carro ficou cheio, e o meu peito ficou limpo,
aquela carga saiu de cima de mim, e eu virei um campeão em segundos de derrotado, de pressionado, de um quase desistente. Eu virei um campeão em segundos, em 15, 30 segundos. Eu mudei totalmente o curso da minha vida, as minhas emoções. Eu descobri uma coisa: o nosso problema não são os problemas em si, mas é onde é que eu choro, para quem que eu choro, como que eu choro. A gente sabe como aquecer o coração, sim ou não? Muitos aqui, quando eu perguntei como é que você sabe como você aquece o coração quando está frio, muitos levantaram a mão. Nós sabemos o que fazer quando o coração esfria, nós apenas não fazemos. E o que Deus quer hoje são homens como John Wesley. Eu me coloco em chamas, uma disciplina de se colocar em chamas, quantas vezes for necessário. Eu quero hoje ministrar em você, querido, essa disciplina, essa maturidade. Você não pode viver para sempre de oração de pastor, de leitinho bíblico. Você tem que viver de comunhão com Deus, de receber da fonte do Senhor esse fogo que aquece seu coração, quantas vezes for necessário. Se for preciso 10 vezes no dia, 10 vezes ao dia. E eu enchi meu peito, saí daquele carro e dei a melhor célula do mundo. Foi pra mim aquela célula. Se eles gostaram ou não, não sei, mas eu curti pra caramba aquela célula. Eu fui embora feliz demais naquela célula, porque Deus ministrou na minha vida, e eu aprendi muito naquele dia. Então não jogue a sua lágrima. As suas lágrimas são preciosas, pode dizer amém? Não jogue as suas lágrimas em qualquer lugar. Não deposite as suas lágrimas na mão de qualquer pessoa. Olha, suas lágrimas estão contadas na mão de Deus. Quando você quiser chorar, chore no colo de uma pessoa só, pelo amor do Senhor Jesus. Só chore na presença de Jesus. Você pode dizer amém? Não chore para o seu vizinho, não chore porque ele vai, ai tadinho, eu sei a sua dor. Não chora para essa pessoa mais. Não chora para quem vai só cultivar a sua dor. Chora para quem pode mudar o seu ambiente. Chora para quem pode mudar a sua história. Cara, eu sei o que foi aquele dia, e já vivi isso muitas vezes, várias vezes. Teve uma vez no meu trabalho uma guerra muito grande de departamentos na empresa, horrível, e cada dia mais uma opressão enorme existindo ali. E um dia eu dei uma de doido, estava sozinho no trabalho. Eu saí do meu gabinete e comecei a orar, repreendendo. Eu me arrepiei todo, tinha demônio por tudo quanto é parte. Comecei a orar e declarar e repreender, e comecei a sentir Deus e me arrepiar e tal. E eu vi que havia um ambiente espiritual do mal alojado naquele lugar. Mas eu demorei muito para reagir, demorei para ir meses para tomar uma reação, demorei muito para ter uma leitura espiritual da realidade. Mas quando eu fiz, eu mudei, eu me posicionei. Naquele lugar, o inferno podia ter alguma influência, mas não ia mais ter sobre mim, sobre o meu ânimo, a minha mente e o meu coração. Saiba aonde depositar as suas lágrimas. Saiba aonde depositar as suas expectativas. Não jogue fora nenhuma gota da sua lágrima no lugar errado. Deus pode mudar o ambiente, o curso da sua história. Em 30 segundos Ele muda a sua vida. Em 30 segundos Ele muda o seu dia inteiro. Acordei mal, 30 segundos o teu coração aquece e tudo pode mudar. Mas quando você muda
o seu semblante muda, a história de muitas pessoas naquele dia pode mudar, porque a sua história mudou naquele dia. Então quero que você hoje ore, quero que você hoje busque isso, quero que você hoje faça aquela oração que você sabe fazer, que aquece o seu coração, para que você possa se incendiar hoje em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vai ser um exercício aqui hoje, e o que vai ser feito aqui hoje vai ser replicado na sua vida quantas vezes for necessário, porque essa unção vai estar aí sobre você, não só hoje, mas a partir de hoje, todos os teus dias, porque Deus quer ver mais pessoas como John Wesley, capazes de se incendiar, para que outras pessoas possam ver alguém pegando fogo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode dizer amém? Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor?